lá, galerinha, continuando aqui com o nosso tópico de termologia, agora a gente vai falar de um assunto que é a dilatação térmica de sólidos. O que é a dilatação de um corpo? Bom, vamos pensar. O que acontece com o corpo se eu começar a dar calor para ele? Estou botando aqui um exemplo. Ó. Peguei um corpo frio, tudo bem? Suas molequinhas aqui, ó, com uma certa agitação, vou começar a dar calor para esse corpo. Dando calor, dando calor. O que vai acontecer com a agitação dessas moléculas, galera? Recebeu calor, as moléculas se agitam cada vez o quê? Mais, não é isso? Então, se elas se agitam mais, pensa comigo. Se elas ficaram mais agitadas, elas vão ter que ocupar um espaço cada vez o quê? Maior. Para ocupar um espaço cada vez maior, o corpo vai o quê? Aumentar de tamanho. Então, o que é a dilatação? É quando um corpo ele muda as suas dimensões devido à mudança na sua temperatura. Então, a mudança da agitação molecular vai fazer com que esse corpo aumente de tamanho ou diminua de tamanho, mas aí a gente vai chamar de contração e a gente precisa de uma redução da sua temperatura. Tudo bem? Então, agora a gente vai falar sobre a dilatação. E para começar, a gente vai começar estudando a dilatação linear. O que é a dilatação linear? Quando a gente vai estudar objetos em formato de linha, que eu estou brincando aqui chamando de objetos finos. São chamados objetos que têm uma dimensão. Na verdade, não tem uma dimensão. Isso é uma aproximaçãozinha, né? Mas ela tem uma dimensão bem maior do que as outras. Um exemplo pode ser o próprio pilô. O pilô tem essa dimensão, o comprimento, bem maior do que a sua largura e do que a sua altura. Então, eu posso falar que o pilô é um objeto linear. Então, se eu tivesse que trabalhar com a dilatação do pilô, eu poderia usar a dilatação linear. Tudo bem? Então, estou pegando aqui, ó, uma barra que tem um certo comprimento inicial, L0. O L vai servir para a gente designar o comprimento, tá bom? Então, ó, há uma certa temperatura inicial. Se eu aumentar a temperatura dessa barra, suas moléculas vão se agitar cada vez mais e ela vai, ó, crescer. Vai ficar com um comprimento um pouco maior. Tudo bem? Pessoal, se você soubesse o inicial e o final, os comprimentos, e eu pedisse para você de quanto foi a dilatação da barra, concorda que ia ser facinho de descobrir? Era só pegar esse pedacinho, né? Ou seja, era só pegar o final menos o quê? Inicial. Final menos inicial. Pô, isso a gente chama de delta. Lembra de variação? Então, ó, esse é o nosso ΔL. Então, quando a gente quiser tratar com dilatação, a gente vai sempre usar um delta. No nosso caso, como é comprimento, né? ΔL, tudo bem? E de que depende essa dilatação? De que depende esse ΔL? Então preste atenção, a dilatação de um corpo vai depender de 3 parâmetros. Primeiro, é óbvio, da temperatura. Quanto maior for a mudança de temperatura, maior vai ser o aumento da agitação. Então, com certeza, maior vai ser o espaço ocupado. Então, repara, ó, o ΔL tem que ser diretamente proporcional à temperatura. Agora, também tem que depender do estado inicial. Você pode imaginar ter uma festa, né? Se você pegar uma festa com 10 pessoas e começar a tocar um funk de repente, a galera vai começar a dançar mais. Agora, se na mesma festa tiver 100 pessoas e tocar um funk, a galera vai dançar também, só que eles vão ocupar um espaço o quê? Muito maior. Por quê? No início, o espaço ocupado já era maior. Então, é o mesmo caso aqui, ó. A dilatação vai ser tão maior quanto for o seu comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial da barra, maior vai ser a dilatação. Tudo bem? E segundo, ó, terceiro, vai ter um coeficientezinho. Por quê? Sempre tem aquele cara chato que não gosta de dançar. Então, ó, esse coeficiente é mais ou menos isso. Ele vai te dizer quando o material gosta de se agitar ou quando não gosta de se agitar. Ou seja, tem materiais que dilatam muito e tem materiais que dilatam pouco. Tudo bem? Então, esse coeficiente é o alfa, letrinha grega, é o chamado coeficiente de dilatação linear. Porque aqui, ó, é a dilatação linear. Tudo bem? Cuidado para não se assustar, porque o alfa geralmente vem numa unidade que a gente não conhece muito bem, que é o graus Celsius a menos 1. Mas é só a unidade do alfa, não tem nada demais. Então, quando aparecer em graus Celsius a menos 1, o que ele está te falando? Que a temperatura tem que ser usada em que unidade? Graus Celsius. Tranquilo? E esse alfa é importante para a gente até às vezes no dia a dia. Você já deve ter percebido que tem alguns recipientes de vidro que podem ir no forno. Outros recipientes não podem ir no forno. Por quê? O vidro, quando vai no forno, se ele dilatar muito, ele vai aumentar muito de tamanho e vai trincar, vai quebrar. Agora, tem um vidro que tem um coeficiente de dilatação mais baixo, tudo bem? E esse pode entrar no forno. Então, olha só, é esse alfa que faz a diferença. Porque esse cara, quando vai no forno, ele não dilata tanto e aí não vai quebrar, pode fazer lá o seu bolinho tranquilo. Isso aí, galera, tudo bem?